Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem. Não haverá outra Bíblia. Te mostrar a saída. Nós estamos novamente na apresentação do programa Fé Perfeita, continuando aqui no livro de Gênesis, que é o livro semente, que dá princípio, dá origem a todas as coisas. Inclusive, nós podemos ver que se não houvesse um começo, não teríamos hoje a condição que todos nós estamos vivenciando. O que está diante de nós, dos nossos olhos, foi plantado originalmente lá no Gênesis. E eu quero voltar aqui no nosso assunto, que é no capítulo 3, no verso 4 do livro de Gênesis: então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Todos nós estamos já familiarizados que a serpente não era o ofídio, a cobra. Ela vai ter, daqui os próximos programas, você terá a oportunidade de ver isto, a sua estrutura, a sua forma óssea sendo mudada e ela se tornando uma maldição. Mas aqui estamos olhando para um animal astuto, que tinha a aparência do homem, que andava ereto, que falava e que tinha a capacidade de, com a sua astúcia, convencer. E ela aqui engana, seduz uma mulher que mostrou que era frágil, que podia ir no argumento, que caiu pela lábia deste animal astuto. E quando uma mulher é enganada e é seduzida, você sabe o que é que realmente aconteceu com ela. Na verdade, amigo telespectador e minha senhora que está em casa me assistindo, qualquer homem ou mulher, sabe do que estou falando. Uma mulher séria, ela jamais vai parar para ouvir galanteios e ouvir uma proposta e ouvir alguma coisa que é contrária ao padrão, aos valores. Quando uma mulher para ouvir, ela já tem praticamente assinado a sua sentença da sua queda. O que uma mulher casada tem que parar para ouvir uma proposta de um homem que não é seu marido? O que a Eva tinha de parar para escutar e arrazoar com a serpente sobre uma coisa que seu marido não estava ali? Você sabe o que acontece. Então, na verdade, nós temos assim, o que é que uma mulher casada quer com um homem que não é seu marido? Dê uma carona para ela e comece com muita amizade, muita aproximação, você sabe onde isso vai terminar. Esta aproximação da Eva com a serpente terminou numa experiência que ela nunca tinha sentido. E muitas pessoas pensam que a experiência foi morder uma maçã. Ora, isto está apenas figurado num ato de comer, porque, na verdade, se você passar na frente de um motel, tem uma figura de uma maçã mordida. Mas o que está se comendo dentro do motel não é maçã, é ato sexual que está sendo praticado, figurado numa figura de uma maçã que está lá estampada. E isto foi o que aconteceu aqui no Éden. Na verdade, a Eva,
ela não comeu uma fruta apenas. Se nós observarmos aqui no capítulo 3 do livro de Gênesis, nós vamos encontrar que a mulher, no princípio, diz assim, viu a mulher que aquela árvore na Bíblia representa a pessoa, era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. Ela não comeu a árvore, ela pegou o fruto. Lá havia aqui, a distinção está clara. Pegou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. Preste bem atenção, porque a Bíblia é precisa nas suas palavras. E ele comeu com ela. Não se faz sexo sozinho. Sexo é algo que se comete a dois. Aqui ele comeu com ela. Ele teve a sua experiência agradável, desejável com a sua mulher. Agora, interessante, o ato sexual é uma coisa rápida, não é? Um orgasmo são frações de segundos, mas aí você pode, moça que experimentou uma situação desta, sabe, carregar para si uma sequela para o resto da sua vida. Preste bem atenção. Um prazer tão rápido que pode deixar uma sequela, um filho indesejável, uma gravidez indesejável, uma vergonha diante dos familiares, uma decepção muito grande. Isto é verdade, ou mulheres que também têm uma experiência desta fora do casamento e aquilo destruiu sua vida para sempre, não é? E não pense você que há beleza nenhuma no que os artistas estão fazendo através da televisão, porque todos eles são marcados por atos e por consequências que eles não mostram para a sociedade. Filhos que ficam, divórcios que vêm, lágrimas essas escondidas, dores e decepções. Isto não é aparente, a televisão não mostra o resultado destas coisas, não. Mostra apenas a beleza, como a serpente mostrou para Eva só a fantasia do sexo. Preste bem atenção no que virá, não seja um inconsequente. Você pode, por um descuido, trair sua mulher e acabar com seu casamento. Eu tenho visto muitos homens vindo chorando assim. Eu tenho visto muitas moças chorando a sua situação. Ah, meu pai me abandonou, me botou fora de casa. Por que você não pensou um pouco antes de fazer? Simplesmente aqueles momentos, aquela alegria passageira traria para você lágrimas e sofrimentos para seu pai, para você, para sua mãe e para toda a sua família. Preste atenção, o diabo é sutil e enganoso. Ele enganou a Eva e quer enganar você. Ele vai para um lugar de perdição e quer que você vá com ele também. Então, eu quero só voltar aqui no assunto, porque a Eva, na verdade, o que aconteceu foi assim, meu amigo. O pecado original foi um ato de traição. Antes que Adão conhecesse a Eva, a serpente já havia conhecido. Se você achar que esta é uma declaração irresponsável minha, ou é uma coisa tirada da cabeça, ou se foi um profeta que trouxe uma inspiração falsa, não. Eu gostaria que você olhasse a Bíblia. Aqui no capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo sabia um pouco mais do que os pastores e padres e do que as pessoas hoje pensam saber da Bíblia. Eu fico impressionada porque, na verdade, estudam, disse Paulo, e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Vão aos seminários. O que você fez na sua teologia? Por que você não estudou? Se estuda tanto as raízes das palavras, por que não estudar um caso deste assim, de maneira de frente? Assim, de frente, assim, olha, se existem filhos de Deus e eles vieram de Adão, de onde vieram os filhos de Satanás? Se a Bíblia relata que todos nós descendemos de Adão, de onde apareceram os gigantes? Quem eram eles? Se Jesus vem de uma virgem, não é, num nascimento virginal,
sem participação do sexo? Por que ele teve que nascer assim e não nasceu como todos os demais homens, vindo através da via sexual? Pare um pouquinho e analise as coisas. Preste atenção. É isto que se deveria buscar, raízes dos fatos. Não ficar discutindo a origem de palavras, se vem do grego, vem do hebraico, vem do latim, e não levar as pessoas a condição nenhuma. Vamos olhar os fatos de frente? Então, Paulo disse assim, aqui na linguagem de Paulo: quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem. O que Paulo está falando aqui? De uma mulher virgem. Prestem bem atenção aqui na Bíblia. Veja, para um marido, a saber, Cristo. Você nunca poderá esquecer que Cristo é o último Adão. E o primeiro Adão, você vai ver que Paulo disse que quando Adão, o primeiro, conheceu a Eva, ela não era virgem. E ele não queria que o último Adão, que é Cristo, acontecesse a mesma coisa que aconteceu com a primeira Eva, que você fosse enganado por ele. Então vamos ver aqui. Mas temo que assim como a serpente, olha, nós estamos estudando aqui sobre a serpente. O que ela fez com a Eva? Temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, ou seja, de maneira sutil, mostrou um lado da história, uma sensação, uma emoção, um prazer falso, e depois a consequência veio que era a morte, viu? O último Adão foi feito alma vivente para vencer a morte, para resgatar o homem, para dar ao homem o privilégio de voltar a ser o que ele era antes da queda. Mas aí Paulo disse, olha, eu estou querendo apresentar vocês para Cristo como uma virgem. Mas quando Adão recebeu Eva, ela não era mais virgem. Então ele diz, temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também, de alguma sorte, sejam corrompidos os vossos sentidos e apartem-se da simplicidade que há em Cristo, porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Aí você vai então entender que o evangelho que a serpente pregou para Eva trouxe maldição. E que um outro evangelho que é pregado, que não foi pregado originalmente, também vai trazer maldição. É só você parar e lembrar destes fatos. O que o diabo quer fazer? Quer fazer com que a Bíblia, que é a palavra de Deus, não tenha efeito na sua vida. Quer dizer para você que tudo isso é bobagem, isso é fanatismo, que você pode viver diferente, pode ter sua experiência, pode fazer e ter a vida que você quiser, que nada disto vai lhe atrapalhar. Então eu quero dizer que quando Adão conheceu a Eva, ela não era mais virgem, Paulo está dizendo isto aqui, mas ele queria preservar sua virgindade, ou seja, sua inteireza, sua pureza, de ficar ao lado do que a palavra de Deus diz. Mas haverá, como houve a serpente, para ser usada pelo diabo, para convencer você de que se você quiser ter uma experiência diferente, ser moderna, porque aqui Paulo disse, você vai receber um outro Jesus. Qual é o outro Jesus? O Jesus que os pastores e padres anunciam, que é a segunda pessoa da Trindade. Este é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia diz, eu sou o primeiro e o último. Quando você diz que ele é o segundo, você recebeu o outro. O evangelho que Paulo pregou que as mulheres deveriam ser submissas a seus maridos, que os maridos deveriam amar suas mulheres, que a mulher deveria vestir-se honestamente com pudor, que a mulher não deveria cortar seu cabelo, que a mulher deveria, ter o seu corpo para o Senhor e o Senhor para o seu corpo e vice-versa, homem e mulher.
Hein? É isso que você está vendo naqueles que conduzem a Bíblia hoje? Não, há pregadores que dizem, não, nós temos que fazer de gregos para ganhar os gregos. Ora, quando Paulo disse que se fez de grego para ganhar os gregos, ele disse assim, ele estava dizendo, grego, a Grécia, o berço da filosofia, da sabedoria, do entendimento humano. Paulo se fez de sábio. Agora, Paulo jamais se passaria de maconheiro para ganhar maconheiro, de roqueiro para ganhar roqueiros. Você acha que este era o Evangelho? Não, o Evangelho veio como uma mão para arrancar as pessoas do pecado. Não é para se fazer sujo na lama com eles. O que nós vemos hoje? O que estamos vendo? Um outro evangelho, igrejas mundanizadas, mundanas. Sabe por quê? Porque este espírito que enganou a Eva e a levou a esta situação, enganou também a milhões de pessoas. Mas vamos vir aqui. Qual é a finalidade do engano? A finalidade do engano é trazer dor e decepção, trazer problemas no futuro. Qual era a finalidade de Satanás, através da serpente, enganar a Eva? Colocar sua semente lá dentro do ventre dela. Fazer com que ela povoasse a terra, ou através dela, a terra fosse povoada por uma outra semente. Jesus até nos contou como isto aconteceu. Se você olhar o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, Jesus explicou, disse assim, olha, um semeador saiu a semear e semeou uma boa semente. Depois, se afastando, veio seu inimigo e semeou outra semente. Então, quando brotou a semente boa, apareceu também a semente má. E aí você vai ver que ambas vão crescer juntos e só na colheita serão separadas. Olha, eu vou dizer uma coisa para você que está em casa, os discípulos se perturbaram e chamaram Jesus em particular e disse, explica-nos a parábola da semente boa e má. Jesus disse, olha, o campo é o mundo, quem semeou a boa semente foi o Filho do Homem, mas quem semeou o joio foi o diabo. Olha, Jesus disse que há uma semente que foi o diabo que semeou. Aonde? Lá no Gênesis. Começa tudo lá. Se tem alguma coisa que está sendo figurada aqui, aonde começa? No Gênesis. Então, nós sabemos que Adão trouxe um filho. Nós vamos ver isto agora. Mas a serpente também tinha introduzido a sua semente. Satanás estava feliz, alcançou o objetivo. E Deus vem, muda a forma daquele animal, porque aqui diz que ela seria maldita e arrastaria sobre o seu ventre, então ela deixa de andar ereta, vai se arrastar, mas no ventre de Eva ficou uma semente. Ela vai nascer. Ela vai ser religiosa, mas ela vai ser assassina. Você já notou que a religião serve para matar? Olha lá o islamismo, matando. Muito bem. Mas e o que o catolicismo já fez? Matou também. E o que o protestantismo já fez? Matou também. Mata-se. Religião é assim. Mas religião promovida pela semente da serpente. Porque faz religião da sua própria maneira, não fica e não pode ficar com a palavra. Quando eu falo sobre isto, eu tenho certeza que do outro lado há pessoas e há espíritos se manifestando, dizendo, esse pastor está falando. Está falando? Não, porque eu estou mexendo com a sua origem. Mas os filhos de Deus sabem perfeitamente que eu estou dizendo a verdade. O diabo queria plantar sua semente. E eu vou dizer, estas duas sementes estão entrelaçadas, elas estão dentro das igrejas, elas estão na sociedade. Muitos filhos de Deus estão aprisionados por um sistema religioso que é do diabo. Muitos filhos de Deus estão aprisionados pelas drogas, pelo sexo, pela orgia, pela desorganização familiar. Mas tem uma coisa, Jesus veio desfazer as obras do diabo.
Jesus encontrou estas sementes, como a Maria Madalena na prostituição. Jesus encontrou essa semente agindo de maneira desonesta, como um Zaqueu, roubando. Jesus encontrou esta semente atrás da religião escondida também. Jesus os chamou de lá. Jesus encontrou esta semente até na cruz. Jesus encontrou essa sua semente que estava sufocada em lugares diferentes. Mas ele veio e elas reconheceram. As encontrou opressas por demônios, como o endemoniado de Gadara dentro de um sepulcro que andava nu. Eu quero até falar um pouquinho sobre a nudez. É engraçado, lá no Gênesis, o homem estava nu e não sabia antes de pecar, porque ele tinha sobre si um véu de santidade, ele não conhecia pecado. Mas depois que pecou, ele ficou conhecendo a sua nudez e aí então ele se envergonhou dela. Eu queria que você parasse um pouquinho para analisar comigo. Você já viu na Bíblia que a Bíblia diz, aqui no capítulo 3, que quando o homem falhou, Deus veio atrás do homem. Como está atrás de você? Se você não percebe, este programa tem uma finalidade, é Deus procurando sua semente. Ele foi atrás de Adão. Adão era um filho dele. A Eva era uma filha caída, mas o Adão também. Agora perceberam que a sua condição era uma condição de nudez. Aí Deus veio e disse, Adão, onde você está? Deus sabia onde ele estava, mas deu oportunidade para que ele viesse. Eu me escondi porque eu ouvi sua voz e temi. Disse assim Deus a Adão, o que você fez? Eu comi da árvore que o Senhor disse para não comer. Adão sai de trás das folhas de uma árvore com uma folha de figo. Olha bem, meu amigo, preste atenção. Se fosse o fato de comer uma laranja ou uma maçã, como queiram atribuir, o pecado teria sido com a boca. Por que eles fizeram? Foi cobrir o sexo, foi cobrir os órgãos genitais. Se o pecado foi com a boca, por que cobriram foi os órgãos genitais? Se, na verdade, o problema tivesse sido com a boca, deviam ter feito um avental e botado na boca, ou então uma luva e colocado na mão, porque eu peguei com fruta aqui, ó. Mas fizeram, foi lá embaixo, isso para provar para você que o pecado original foi sexo. E eu estou dizendo para você, Jesus não veio através do sexo, porque todos os que vêm através do sexo são pecadores. Então eles viram a sua nudez. Agora eu falei sobre o endemoniado que estava nu. Por quê? Porque há um espírito que tirou a roupa das mulheres. Você talvez não perceba. Este espírito fez as mulheres se tornarem machos. Primeiro elas cortam o cabelo, elas vestem uma roupa de homem, porque esse espírito é contrário à Bíblia. As igrejas estão cheias desses espíritos aí, pessoas que são contrárias à Bíblia. Quando você vê uma mulher cortando o cabelo, ela é contrária à Bíblia. Ela está movida pelo mesmo espírito que enganou a Eva. Quando você vê uma mulher mostrando suas pernas, e a Bíblia diz para ela se vestir, se cobrir, porque depois da queda Deus fez roupa para cobrir Adão e a Eva, e ensinou através de Moisés e através dos apóstolos como uma cristã deveria se vestir. Quando você vê pessoas fazerem, isso é bobagem, porque elas têm o mesmo, estão movidas e enganadas pelo mesmo espírito que enganou a Eva. Quando você vê um endemoniado de Gadara andar sem roupa, é porque ele tinha demônios. Quando você vê uma mulher sem roupas, você sabe que ela é endemoniada. Por que ela é endemoniada? Porque ela está ungida por um espírito de demônios para fazer homens cobiçar seus corpos. Sabe quem levou elas para lá? Próprios demônios inspiraram estilistas e artistas para fazer você viver conforme eles, não é conforme a Bíblia Sagrada. Sabe por que as mulheres cortam o cabelo e os homens deixam o cabelo crescer? Para serem opositores a Deus. Quando você vê este quadro, você sabe, os demônios estão por trás de tudo isto. Mas o que nós estamos fazendo? Eu queria aqui perguntar ao pai, à mãe que está me assistindo dentro de casa. Você quer continuar com este evangelho da serpente que diz que você não vai morrer? Fora do que Deus falou, você vai morrer, você vai pagar eternamente pelos erros que o diabo lançou sobre a humanidade.
Ele sabe a penalidade, ele sabe o castigo, ele sabe o que ele vai receber e quer que você receba. Agora, Jesus prometeu que viria para esmagar a cabeça da serpente. Jesus prometeu dar uma chance para você. Deus fez isto lá no Éden, disse que viria e veio e fez. E lá no Calvário, ele pagou no meu lugar a minha dívida e disse para mim, está dizendo para você, nunca mais creia na mentira do diabo. Olha, céus e terra passarão, mas minhas palavras permanecerão para sempre. Há uma chance para você. Para o diabo, não, mas para você há uma chance. Você quer se arrepender? Você quer mudar? Ainda dá tempo. Você quer mostrar o lado que você está? Então ainda dá tempo de você fechar os seus olhos. Não precisa de ir numa igreja. Aí na sua casa, na beirada da sua cama, aí, diante desta tela de televisão, agora, no final deste programa, ainda dá tempo de você fechar os olhos e dizer para Deus, salva a minha alma, perdoa os meus pecados. Ainda dá tempo de você dizer, socorre a minha vida e não deixa que eu vá para este lugar da perdição. Vamos fechar os olhos? Ainda dá tempo. Pai, eu oro, eu apresento e eu peço que o coração arrependido possa ser perdoado e esta pessoa possa se salvar, que esses demônios possam deixar a vida destas pessoas pelo poder do nome de Jesus e da tua palavra, que é a verdade. E aí então faça o que o Senhor fez. Libertou os cativos de Satanás, das garras do diabo, curando, trazendo paz, equilíbrio e uma vida nova. E é isto que eu peço para todos no nome de Jesus Cristo. Amém.